Primeiramente, eu peço a sua inscrição no canal aqui, ó. Estamos chegando aí a 1.350.000 plantonistas aqui. Então, um segundinho aqui embaixo grátis, inscreva-se. E olha, eu vou falar, pelo menos na grande mídia, a cara da coragem no jornalismo está sendo a Daniela Lima, porque ela está furando o bloqueio da Rede Globo quanto ao Sérgio Moro. Daniela Lima chegou no Globo News e começou a dar furo de reportagem atrás de furo de reportagem com provas contra o Sérgio Moro. Também ela divulgou uma matéria que saiu primeiro no 247 que mostravam ali que todas as acusações do Tony Garcia contra o Sérgio Moro não apenas eram reais, mas estavam fartamente documentadas. E olha, eu fico pasmo, porque quando a gente fala do Bolsonaro e do bolsonarismo, eu sempre falo, olha, eu tô surpreso como esse pessoal é burro, como eles têm a habilidade de criar provas contra si mesmos. É uma loucura. Mas eu não imaginava que o Sérgio Moro também. Eu realmente não imaginava. No caso da Vaza Jato, você fala, pô, qual era a chance de chegar um hacker, o cara que nem era hacker se tornou hacker, invadiu o Telegram e olha, o Sérgio Moro, diferente de todo o Brasil, ele não usava o WhatsApp, ele usava o Telegram. E aí o cara conseguia as mensagens do Telegram porque ficava ali num lugar, ele conseguia pegar. De WhatsApp, por exemplo, não. Qual era a chance disso? Você fala, pô, pequena, Thiago. Tá. Você não pode culpar a burrice do Moro pelas mensagens da Vaza Jato. Mas agora tem amplas provas de que o Sérgio Moro grampeou autoridades. E aí, a Daniela Lima fez uma entrevista com o Sérgio Moro no Globo News ontem. Entrevista bem chapa branca, viu? Chapa branca demais. Porém, nossa, o problema para o Sérgio Moro foi depois da entrevista. Porque depois da entrevista, ela mostrou todas as provas de que ele estava mentindo, assim, mentindo descaradamente. O Sérgio Moro falou que ele não autorizou o grampo de nenhuma autoridade, que ele jamais faria isso, que na época que ele era juiz ali em 2004, 2005, nessa época, tinha entendimento do STF que qualquer pessoa poderia grampear quem quisesse e isso poderia ser usado judicialmente. Então não precisava nem da autorização dele para o Tony Garcia grampear alguém. Pô, peraí. Ô Moro, o problema não é o Tony Garcia ter grampeado, o problema é o Tony Garcia, como réu, ter sido obrigado, para não ser preso, para não continuar preso, né? Foi preso antes, a cumprir 30 missões. E que aí até agentes da Polícia Federal estavam ali com escutas e que a Polícia Federal instalou as escutas. Quer dizer, não é qualquer, né? Nossa, o Tony Garcia resolveu gravar pessoas e usar em processos judiciais. É uma coisa, outra coisa é você obrigar o cara. Então, o Sérgio Moro fala isso na entrevista e logo depois, paf! Vou mostrar aqui um trecho para você ver. Primeiro a fala do Sérgio Moro e aí logo depois a humilhação dele. Só que o problema é o seguinte, se fosse só isso, fala, tá ok. Só que continuou no resto do dia com flashes da mentira do Sérgio Moro, porque assim, não tô acreditando nisso. Ó, vou mostrar aqui o bandidão falando. Pô, desculpa, não pode chamar o Sérgio Moro de bandidão, vou chamar de outra coisa, senão leva o processo. O juiz ladrão falando, isso pode falar que o STF é quem diz, não sou eu. Vamos lá. Daniela, se tiver alguma gravação nesse processo, já que você teve acesso à gravação de áudio de processo, já que você teve acesso à gravação de áudio de magistrado do Poder Judiciário que eu tenho autorizado, eu renuncio meu mandato de senador. Não tem nada disso. Nunca foi feita nenhuma medida de investigação contra a autoridade do Poder Judiciário, gravação ou interceptação. Agora, o trecho que foi mostrado confirma exatamente aquilo que eu disse, que a escuta realizada pelo interlocutor, conforme o entendimento da época, não precisava de autorização judicial. E por isso que foram feitas aquelas gravações. E no caso daquela autoridade que foi gravada, exatamente porque também havia aquela delegação que mencionei do PGR. Agora, você veja a situação, Daniela. Esses fatos são de 20 anos atrás. Desculpe aqui a falar sinceramente, mas se eu tivesse cometido um crime muito grave lá em 2004, estaria prescrito. Então, por que se está investigando fatos de 2004, 2006, que não são crimes, que na verdade demonstram a correção... Tá, demais o Moro, mas ó, ninguém vai poder falar, Thiago, você não mostrou a versão do Sérgio Moro. Eu mostrei, pronto. Está mostrada a versão do Sérgio Moro. Olha, tá muito errado o que ele fala. Ele fala, olha, os documentos provam que não precisava de autorização judicial. Eu falei que foi não foi apenas
uma gravação, você usou a Polícia Federal, você não apenas deu autorização, você ordenou, é pior do que autorizar, gravar autoridades, você ordenou, ele citou nominalmente o Sérgio Moro no documento, deputado federal, ministro de Estado, ministro do Tribunal de Contas do Estado, ministro do STJ, 2 no caso, quer dizer, peraí, você não está autorizando, tá pior a coisa. Daí ele fala, tem uma parte que é importante, o Sérgio Moro, obviamente ele é um mentiroso compulsivo, depois ele vai fingir que não, né? Mas o Sérgio Moro, ó, o Tony Garcia pediu truco, o Sérgio Moro falou 6, porque ele falou, eu renuncio ao mandato se aparecer gravação. Sérgio Moro, cuidado com o que você fala, porque, ó, Tony Garcia já mostrou gravação do Januário Paludo, já mostrou gravação de procuradores da Lava Jato, inclusive de alguns deles falando sobre a festa da cueca. Eu mostrei essa gravação aqui há alguns meses, do procurador dando risada lá, porque teve desembargador do TRF4 que falou sobre a festa da cueca para a esposa e a esposa terminou o casamento com ele. Os procuradores rindo, quer dizer, cuidado, Sérgio Moro. Parece que as autoridades aí não foram as únicas grampeadas. Só que aí, o Sérgio Moro mentiu lá, e eu vou falar, ele pôde mentir à vontade, ela pouco o interrompeu, mas na hora que ela pôde falar, na hora que só tava a Daniela Lima, eu li uma coluna que até chegou a dizer, um parênteses aqui, eu li uma coluna que até chegou ali a insinuar que a Daniela Lima fez essa entrevista porque o patrão dela mandou, o que eu não duvido nada, não duvido absolutamente nada, e que ela não podia falar ali na cara do Sérgio Moro algumas coisas. Dava para ver até durante a entrevista que ela estava segurando assim. Mas depois já mostrou. Pô, tá mentindo, Sérgio Moro. Não, se apareceu uma gravação, eu renuncio. Calma, a gravação ainda não tem, mas vamos lá. Também inédito da Polícia Federal. Relatório de inteligência da Polícia Federal. Esse relatório de inteligência da Polícia Federal começa na página anterior. Eu deixei ele aqui para vocês poderem ver que está numerado. Se for o caso, eu trago o 317 para vocês verem aqui. Todos esses relatórios eram entregues em mãos ao então juiz Sérgio Moro e ele comprova que houve a gravação do então presidente do Tribunal de Contas do Paraná. Eu explico para vocês que o então presidente do Tribunal de Contas do Paraná foi gravado após 2 tentativas do colaborador, o então deputado Tony Garcia, de tentar levá-lo ao escritório. Pois bem, os documentos, os relatórios, eu não vou mostrar toda a matéria aqui, pois bem, os relatórios mostram o seguinte: o Sérgio Moro não apenas ele mandou o Tony Garcia gravar, não, ele colocou um policial federal que fingia trabalhar no escritório do Tony Garcia, como se fosse secretário dele, que ficava ali também gravando, colocou 2 microfones por ordem do Sérgio Moro, e aí, neste relatório, mostra que o Sérgio Moro viu que o Tony Garcia estava com dificuldades de chamar algumas autoridades para o escritório dele. Até eu, isso vai aparecer mais tarde, até eu penso que algumas autoridades começaram a desconfiar. Falar, pô, por que esse cara só quer reunião no escritório dele? Tem estranho. Tá, mas acabavam indo. Ou, no caso do ministro do Tribunal de Contas do Estado, ele foi chamado várias vezes pelo Tony Garcia, e aí, na terceira tentativa, na terceira vez que ele confirmou que ia, 2 vezes ele não foi, na terceira vez ele foi, e houve a gravação. Se houve a gravação, há áudio, porém, os autos mostram que os áudios foram entregues em mãos para o Sérgio Moro. Então o Sérgio Moro, pelo menos ele imagina, não quer dizer que seja verdade, que só ele tenha isso. Que só já uma cópia disso, ou seja, um original disso e ninguém fez cópia. Que o Tony Garcia, o policial federal recolhia isso, não tirava uma cópia, o Tony Garcia estava lá, o policial federal ficava encarregado de quê? De, fim do dia, dá aqui, não tire cópias, Tony Garcia. Lembre-se, não era tudo digital, era fita, era diferente, mas tá, não tinha nem pendrive ainda em 2004. 2004, não, CD ainda, então, ou disquete às vezes. Pois bem, então veja, a coisa não era tão simples para fazer uma cópia, mas o que se indica é que o Tony Garcia andava gravando absolutamente todo mundo, ele se tornou especialista em gravação, até porque era a missão que o Sérgio Moro deu para ele, era gravar autoridades. Então ele teve que se tornar um especialista em fazer gravações sem que a pessoa saiba que está sendo gravada. E aí
qual a chance do Sérgio Moro também ter sido gravado numa dessas? Tem uma chance considerável. Já saíram matérias no 247 há alguns meses dizendo que o Tony Garcia tinha um gravador no cinto dele e que ele gravou o Sérgio Moro. Não saíram os áudios. Então, vejamos. Vai ter senador sendo obrigado a renunciar aí muito em breve, viu? Porque a coisa vai ficar feia. Se não renunciar, calma, Sérgio Moro. Dia 27 de novembro, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná começa a julgar. E aí não vai ter escapatória. Se escapar no TRE, o que, olha, quase todo mundo dá como favas contadas que não vai escapar, aí do TSE não escapa. Então, a carreira política do Sérgio Moro tá no fim. Estamos aí no final da carreira dele, que não vai durar aí, pelo visto, 1 ano. Bom, se contar o tempo no governo Bolsonaro, mas tem que se contar o tempo dele como juiz, que sempre foi um juiz político, é uma carreira aí, pelo menos desde 2004, já sabemos que tem carreira política. Mas, como político oficialmente, senador, não vai durar 1 ano o Sérgio Moro, e a partir do momento que ele perca o mandato, vai para a jaula. O Sérgio Moro falou, nossa, mas são crimes de 2004, já prescreveram. Calma. Você manter uma pessoa sem privar essa pessoa da sua liberdade, e você manter essa pessoa sempre praticamente com uma arma na cabeça, começar a obrigar essa pessoa a fazer coisas que essa pessoa não quer fazer contra a vontade dela, sob ameaça, isso é tortura ou não é? Ah, Thiago, mas tortura tem que ter violência. Mas tem violência psicológica, tem a violência física, de você tirar a pessoa de onde ela gostaria de estar, uma pessoa inocente, e colocá-la atrás das grades, tem muita violência. Agora, você fazer isso e depois comprovar que outras pessoas também foram presas e também foram obrigadas a fazer a mesma coisa, não é 1 ou 2 crimes, não são 1, 2, 3, 4 crimes de tortura, não, são inúmeros. Aí quando você liga isso com outras coisas que estão sendo investigadas, que é esta mesma pessoa que cometeu aí esses supostos crimes de tortura, também criou lá um lugar que era chamado de Guantánamo de Curitiba, onde pessoas eram torturadas, aí de fato tinha violência psicológica e dizem alguns até física, fora a violência de estarem ali presos. Aí isso não aumenta a suspeição dessa pessoa de que realmente talvez esteja cometendo crimes? Pois bem, é o Sérgio Moro, é o caso do Sérgio Moro. Tortura é um crime inafiançável e, principalmente, isso é o mais importante, imprescritível. Tortura não prescreve. Pode ter sido em 2005, em 2004, pode ter sido em 1980 ou em 1930. Se a pessoa estiver viva, pode e deve ser julgada, e se for condenada, se for culpada, deve ser enjaulada, independente de quando foi, da idade do autor, da condição física do autor. Isso é tortura. Então, o Sérgio Moro está com um problemão aqui, mas um problemão muito grande, porque tudo indica, inclusive, que o Tony Garcia foi obrigado a trair amigos, obrigado a a delatar na justiça amigos, a prestar falso testemunho contra pessoas que faziam negócios com ele, ou seja, teve realmente uma tortura além ali da prisão e tudo mais, psicológica sobre ele, e fora todos os outros crimes cometidos no caminho. Quer dizer, então se o Sérgio Moro quer saber, por que estão sendo investigados esses crimes? Está aí a resposta, senhor Sérgio Moro, para deixar aí bem claro o que vai acontecer. A Polícia Federal já está investigando, o Dias Toffoli já está comandando a investigação. Isso aí é a ponta do iceberg e vão descobrir todos os crimes. E aí é jaula, não tem chance do Sérgio Moro não ser... Eu até chutei aqui a mesa. Não tem chance do Sérgio Moro não ser enjaulado. Então a carreira política aí do Sérgio Moro, além de acabar, vai culminar na prisão dele. Teremos aí, pela primeira vez na história, eu falo isso sempre, é muito importante ressaltar, um agente infiltrado dos Estados Unidos no Brasil, agente da CIA, que é o Sérgio Moro, sendo enjaulado no Brasil. Isso é muito importante para a história do Brasil, viu? Vai ser um dia que vai entrar para a história. Muitos até comentam no Plantão Brasil, olha, o dia da prisão do Sérgio Moro eu vou comemorar mais que na do Bolsonaro. Olha, eu não sei se mais, mas que eu vou me esbaldar. Eu vou me esbaldar. Peço aí a sua inscrição no canal pra gente comemorar aqui juntos, porque tá chegando o dia D e a hora H. Falou!